Começando mais uma edição do JTT Diário. Cheia, mas dessa vez não são todas as pessoas entrevistadas, mas o JTT também está lotado de entrevistas por hoje. Então, assim, fique com a gente, assista tudo, se mantenha informado, que você vai ver o que está acontecendo. Esses balãozinhos aqui, daqui a pouquinho a gente vai te contar o que vai acontecendo. Hoje, quantos graus a gente está aqui em Florianópolis, Manuela? 29 graus. Estamos com 29 graus, está muito quente, eu tô andando. Falou. Opa, são 29 graus, gente. Tá quente pra caramba. Muito quente. Eu saí de casa, tava 31 graus. Eu desfaleci na rua. Encontrei com a Manuela já morta, acabada, né? As duas, podres. Manuela, o que a gente tem de notícia hoje no portal? Olá, leitores e leitoras amigas. Eu adoro aqui na quinta-feira, quem faz a edição do dia do portal é a Mai. E é ela que me pergunta, eu acho isso maravilhoso. Bom, hoje no portal... Cara, eu abri o portal e o coronavírus, ele tá tomando conta, né? Não só da É um vírus bem classista, né? Bem classista. E assim, a notícia boa de hoje é que a possibilidade do nosso presidente, né, estar com coronavírus. O secretário de comunicação, existe uma suspeita, o exame vai sair amanhã. Tem matéria no portal, tá aqui. Inclusive, existe a suspeita de que talvez ele possa ter passado também pro Trump, né? Pode ser que seja fanfic? Pode ser que seja fanfic. A gente fica feliz? Aí eu já não sei. Aí eu não posso dizer, né? Eu não digo nada. No portal a gente também já tem a matéria sobre o JTT de agora, que começou agora. Tem mais coronavírus, existe uma suspeita de que os Estados Unidos tenha levado o vírus até a China. Enfim. O portal tá ali, portal Desacato, desacato.info, é só entrar. Vou mostrar mais uma vez como é que o portal funciona. Aqui a gente tem todas as nossas produções, o 40, que foi o DocFicção que a gente produziu ano passado, os demais programas, Informativo Paralelo, Vida em Resistência, o Fala Pra Maiara, várias coisas. A outra reflexão são textos de vários colunistas que escrevem diretamente do portal Desacato. E aqui estão todas as notícias, tem panorama nacional, desculpa, o JTT, enfim, tem tudo isso. A parte de cultura. E a gente sempre gosta de lembrar que na hora que você abre o portal, aqui bem na frente já tem Seja um leitor, leitora, amiga. Clique aqui. Você vai clicar aqui. Porque você vai. E ali vai estar explicando como é que funciona essa campanha, que na verdade é a campanha que faz com que tudo isso aconteça, né? Aqui você pode contribuir mensalmente com míseros R$10, R$20, R$30, ou como você preferir e puder. Aqui e se pra você R$10 não faz diferença, pra gente faz, né? Muita diferença, acredite. Acredite. E a conta da cooperativa. E é isso. Obrigada, Manuela. Não é nada, mãe. Hoje aqui no estúdio a gente tá com a Manuela Campanha ali na mesa 2, a gente tá com o James Hatcheri cuidando sempre das nossas redes sociais, a gente tá com a Jana Machado atrás das câmeras e também na direção executiva, com uma visitinha ilustre da Cláudia Weiman, a gente tá também com o Raul Fittipaldi, com a Rosângela Bion de Assis, a aniversariante do dia. Eu ia dizer, ela sumiu daqui, mas ela tá ali! Ela tá ali! Inclusive, não saia daí que daqui a pouco tem entrevista com a nossa aniversariante do dia. Mas como nem tudo são flores, a gente vai chamar agora uma entrevista que na realidade era para ter acontecido ontem, mas como a gente teve alguns problemas técnicos, tudo que a gente tinha para ontem, para não deixar de levar informação para você, a gente transferiu para hoje. São os estudantes indígenas cotistas da UFSC, a Laura Parintintim e o Era Eliezer. Eles vão falar um pouco sobre como está sendo a situação dos estudantes indígenas, porque eles estão tendo diversos problemas com moradia, com alimentação, atraso de bolsas. Isso você vai ver na matéria que a Jana vai colocar agora. Olá, audiência do JTT. Você sabe que a Universidade Federal de Santa Catarina possui estudantes indígenas, mas você conhece a situação em que eles se encontram atualmente? Quais os problemas que já existiam e quais os novos problemas que eles enfrentam atualmente? É sobre isso que nós vamos conversar com a Laura Parintintim e com o Eliezer, ali da terra indígena Morro dos Cavalos. Laura, qual foi a situação, você que veio do Amazonas há 7 anos, né? Está quase se formando no curso de Ciências Sociais.
qual foi a situação que você encontrou na Universidade Federal? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas? A minha primeira dificuldade foi sobre o que envolve a minha permanência, né, dentro da universidade. Quando eu entrei na UFSC, que foi em 2012, nós não contávamos com nenhuma política de permanência dentro da UFSC, assim, para indígena. A gente não tinha isenção do RU, a gente não tinha um auxílio aluguel e não existia a Bolsa Permanência MEC, que hoje é o único recurso que temos, que foi implementado na UFSC em 2015. Porém, em 2017, houve corte, né, de verbas nesse programa e atualmente, né, a gente, na UFSC, por exemplo, no ano passado, houve corte de mais de 50% dos estudantes que recebiam essa bolsa, né? E muitos desistiram. E naquele momento, eu não encontrava, quando eu entrei na universidade, eu não encontrava com nenhuma política de permanência, né? E a gente era pouco na UFSC, a gente era em torno de mais ou menos 7 estudantes indígenas. E esses 7 que a gente que começou a lutar, né? Para que houvesse, para que a universidade enxergasse a gente e para que a universidade se comprometesse, né, com nós, que somos povos originários, né, que pela primeira vez estamos dentro de uma universidade federal, né. E então toda essa luta, de certa forma, frutificou bastante, porque você falou que esse semestre serão, ao todo, 43 estudantes indígenas? Desde as vagas, aliás, as ações afirmativas para indígena na UFSC, elas foram implementadas em 2008, né? Só que elas eram pouquinho, começou com 2 vagas, depois passou para 5, depois para 7, depois para 17. Em 2015 ele era 17, 2016 era 17 e 2015 passou para 22 vagas, né? E com a nossa luta desses que chegaram, que não tinham nada, que não encontraram nada, a gente conseguiu ocupar um espaço que é onde a gente se encontra hoje, né, que é o alojamento indígena, mais conhecido como Maloca UFSC, e a gente ocupou esse espaço já há mais de 4 anos. E foi aí que começou a aumentar o número de estudantes indígenas também, por ações afirmativas, porque antes vinha, mas não tinha lugar para ficar e nem condições para pagar o aluguel, voltava para casa. E o Eliezer, que faz cinema, olha só que bacana. Ele é da TI Morro dos Cavalos. Eliezer, essa questão de lutar para os que virão a seguir encontrar uma situação melhor, né? Que é o que vocês fizeram, né? Você também já está no 3º ano do curso. Como foi? Como foi a UFSC que você encontrou e como você pretende deixar para os próximos que virão? Então, a gente que vem de base, que a gente fala, né, que a gente vem das comunidades, sai de uma comunidade para um espaço que é um ambiente totalmente diferente, com um jeito diferente de se comportar, de você se expressar, de você conversar, de você ter um sistema diferente. Isso assim, abala muito o nosso psicológico desde o momento que a gente entra ali na universidade. No momento que a gente sai da nossa comunidade, a gente já começa a se sentir, né, meio que mal assim por isso, né. E desde o primeiro momento quando a gente entra na universidade, a gente encontra tudo diferente. Então, tipo, a gente tem que se adaptar a essa rotina dos estudos, do dia a dia, dos trabalhos, das formas de trabalho que você tem que apresentar isso assim no nosso sistema, que é de um jeito diferente, o tempo nosso é diferente, isso afeta muito, né, o psicológico do indígena que está aqui dentro, né. E como eu escolhi trabalhar na área de comunicação, eu tento levar isso, mostrar um pouco dessa realidade que a gente vive tanto na comunidade para os que estão fora, para os que não conhecem, mas também levar um pouco dessa realidade da rotina, do cotidiano da cidade, da universidade, para as comunidades, né, para que eles saibam, né, e já tenham uma noção de como que é aqui fora, né. Então, tipo assim, a gente briga, voltando a essa questão da situação dos estudantes indígenas dentro da Universidade de Santa Catarina hoje, a gente está tentando cada vez mais
deixar um espaço mais adequado para os que vão vir, né? Para os que vão entrar ainda, que tem um sonho de fazer uma universidade, tem um sonho, né, de se formar em algum curso, alguma área. A gente tenta deixar o espaço cada vez mais adaptável para eles, né? Eu sei que é muito difícil, mas é isso que nós, que já estamos aqui dentro, vemos todo dia conversando, trabalhando para que a gente consiga atender, ou um pouco amenizar um pouquinho esse sistema diferente de fora, né? Então, tipo, eu vejo assim que cada ano a gente vem trabalhando, vem conversando, cada estudante que vai entrando a gente vai conseguindo segurar, né? Que a gente sempre está ali batalhando junto para que não haja muita desistência, né? Como a Laura colocou muito bem, né? Esse ano que passou houve bastante desistência, assim, e isso é triste para a gente que vem e a gente passa pela mesma coisa, né? E isso acaba às vezes nos afetando e faz com que a gente também queira desistir também, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com entrevista do presidente do Sintesp, o Antônio Battisti. A gente também vai falar sobre a campanha nacional do MAB, e também com o informe do Dagoberto Bordim. Então, não sai daí que a gente já volta. Desacato é nós! O que é o desacato para você? Desacato é minha paixão. Desacato é nosso portal. Desacato é o meu trabalho. Desacato para mim é eu e você. Desacato é o nosso jeito de ver a comunicação. Desacato? Desacato é muito ótimo. Desacato sou eu. Desacato é nós! 13 anos com a outra informação, solidária e de classe. Apoie o Desacato. A gente está sempre presente. Voltamos, e como eu tinha dito antes da gente ir, a gente vai agora com uma entrevista do presidente do Sintesp, o Antônio Battisti, sobre a reforma da Previdência estadual, porque todos os estados agora vão ter que fazer a reforma da Previdência, né? E ela está tramitando em processo de urgência na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Olá, audiência. Há um tema muito importante para todos os trabalhadores públicos do estado de Santa Catarina, que é a atual reforma da Previdência, que em dezembro do ano passado foi encaminhada a proposta pelo governador do estado para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina em regime de urgência. E isso já chama muito atenção, né, Battisti? O Battisti é presidente do Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no estado de Santa Catarina, porque a Previdência é algo que é um pacto de gerações, é algo que influencia na vida das pessoas por 10, 20, 30 anos. E é um sistema que os trabalhadores às vezes contribuem 30, 40 anos da sua vida para depois poder usufruir daquele benefício. Então, por que alterar as regras de um regime de previdência em regime de urgência, Battisti? Nos surpreendeu também. Primeiro porque a reforma mãe, que se chama da Previdência, continua tramitando no Congresso Nacional. Ela se chama PEC paralela. Esta reforma, ela vai reger, normatizar das linhas gerais para a reforma da Previdência nos estados e dos municípios. Pois bem, esta reforma não foi aprovada pelos deputados até o momento, deputados federais e senadores, e o governador resolveu, assim, no apagar das luzes do ano passado, mandar uma reforma no afogadilho. E os debates que estão acontecendo têm apontado que, inclusive, a proposta do governador Moisés, que ele não se inclui, enquanto comandante, aposentado e coronel da Polícia Militar, ele fica de fora. Que há contradições, inclusive piorou em relação àquilo que está contido no projeto de emenda constitucional que continua parado no Congresso Nacional. Então é algo
que chama atenção, né? O presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, em uma audiência pública, foi claro: o projeto do governador Moisés não produz nenhum tipo de alteração financeira a curto e a médio prazo para o Estado de Santa Catarina, porque nós estamos falando de concessões de direitos que eu vou adquirir, ou alguém vai adquirir na pensão, na aposentadoria, que vai levar mais 4 ou 5 anos, né? Porque nós já pagamos os 14%, enquanto muitos municípios pagam 11%, pagam 12%, nós já pagamos 14% desde 2016. Então nós estamos no limite da contribuição. E se não produz aporte de recurso para o Estado, ou produz menor despesa para o Estado, por que o regime de urgência? Por que querer botar em 45 dias? Então a audiência pública demonstrou que aqueles que são a favor da reforma da Previdência é porque nele não estão inclusos. Ou há interesses escusos de quererem a aprovação da reforma da Previdência. Interesses escusos onde? Presidente da Fiesp, entidades patronais, que acham que com a aprovação desta reforma vai sobrar dinheiro em fundo complementar da aposentadoria, como se a maioria dos servidores ganhasse muito e tivesse dinheiro para aplicar no sistema financeiro para garantir uma aposentadoria no futuro, né? Estão muito enganados, porque a ampla maioria dos servidores estão na área da saúde, na segurança, na educação, que compõem 90% das vidas contribuintes dentro do regime, né? E desembargadores e juízes, né, esses estão numa outra situação, né? E vão se aposentar aos 75 anos e nem fazem questão de se aposentar aos 75 anos. Em compensação, também abriram os olhos. Quando o governador mandou o projeto no ano passado, ele disse que havia concordância com o chefe dos poderes e órgãos. Agora não. Recebi um documento assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, endereçado aos deputados, pedindo alteração de 20 itens dentro da reforma da Previdência que eles não estão de acordo. Ou não leram no ano passado, ou o governador interpretou de forma errada e transmitiu de forma errada para os deputados que havia uma concordância dos poderes. Então as contradições são imensas dentro desse projeto, e quanto mais se discute, mais se descobre pegadinhas que poderão prejudicar os servidores no futuro próximo. Lá em São Miguel do Oeste, teve também uma campanha nacional do MAB sobre o preço da luz é um roubo. A matéria é da Cláudia Weiman. A Janaína vai colocar ali agora. Me enrolei. Dando continuidade às matérias realizadas em Florianópolis sobre o mesmo tema, nesta quinta-feira, dia 12, o Portal Desacato acompanhou um ato relativo ao movimento chamado Preço da Luz é um Roubo, puxado pelo movimento dos atingidos por barragens, junto ao movimento dos pequenos agricultores. Em Santa Catarina, os atos acontecem nas agências regionais das Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, de São Miguel do Oeste, Joaçaba e Chapecó, com a entrega de autodeclarações feita por agricultores e um ofício assinado pelas entidades contra o aumento na tarifa rural a partir da perda do subsídio que é fornecido para moradores do campo. Em 2018, o Decreto 9.642 retirou esse subsídio. Segundo Pedro Melchior do MAB, de 2019 até 2023, os agricultores pagarão cada ano mais caro, até pagar o mesmo valor que a tarifa urbana de energia. Ele destaca que em Santa Catarina esse decreto vai atingir mais de 233 mil famílias de agricultores. Essas famílias estão pagando pelo menos R$ 2.700.000 a mais por mês com a diminuição do subsídio. Conforme Pedro, os cálculos sobre o aumento no valor da tarifa até 2023, com dados do site da Celesc, o valor a mais que seria pago pelos agricultores
chegaria a R$ 1.346.400 em São Miguel do Oeste por ano. Em Anchieta, o valor anual seria de R$ 741.600 e em Palmitos, R$ 2.448.000. Dinheiro que pode deixar de circular com as famílias e de gerar renda nos municípios. Os atos também são contra a privatização das empresas públicas de geração e distribuição de energia, como a Eletrosul e a Celesc, e também a favor da manutenção da tarifa social, que garante desconto na tarifa para famílias com baixa renda. A nível nacional, estamos denunciando, né, a privatização do setor elétrico, como também a exploração da energia, porque o Brasil tem praticamente mais de 60% da sua matriz de produção de energia através da hidroeletricidade, e sendo que essa energia produzida, ela virou uma mercadoria para a concentração da riqueza por empresas donas das hidrelétricas, empresas nacionais, multinacionais, onde que o povo trabalhador, a classe trabalhadora paga entre as maiores tarifas mais caras do mundo, né, o Brasil nesse sentido. Então nós estamos nessa campanha que o preço da luz é um roubo, junto a isso fazendo a defesa da empresa pública, né, de geração e distribuição de energia, contra as privatizações, na defesa da soberania nacional, porque o governo quer privatizar principalmente as empresas que dão retorno para o Estado, as lucrativas, e entre elas está a Eletrobras, e aqui em Santa Catarina a defesa da Celesc, também como empresa pública. E especificamente nós tivemos aqui, junto com um grupo de agricultores, entregando uma autodeclaração contra o decreto do governo Temer e também do atual governo no processo de transição de dezembro de 2018, que retira 30% de subsídio da tarifa rural, aonde que o governo determinou que em 5 anos, a cada ano se perca 6%, aonde que os agricultores já em 2019 já perderam 6% de subsídio na tarifa rural. E até o ano 2023 vão perder os 30% de subsídio. Uma fatura rural que hoje está pagando em torno de R$500, com essa perda ela vai chegar a R$650. Então, para todos terem uma clareza do que isso significa, são 30% sem nenhum aumento. E se houver um aumento na energia elétrica, nós vamos pagar isso mais ainda. Essa retirada desses 30% dos subsídios vai afetar muito o nosso interior, principalmente os pequenos agricultores, e nós precisamos de fato encampar essa luta, e nós queremos fazer parte desse processo de reivindicação para que essa tarifa rural seja mantida nos atuais patamares, e nós estamos participando, inclusive, com essas autodeclarações, pedindo para as comunidades do interior se mobilizar para que os agricultores efetivamente não percam esse benefício que eles conquistaram isso a dura sorte há vários anos atrás. Como são muitas coisas, muitos nomes, muitas entrevistas, eu me enrolei de verdade e eu inclusive falei o nome da jornalista errado. Não é Cláudia Weiman que fez essa matéria. Foi a Júlia Sagerato. Júlia, desculpe, não vai mais acontecer. Talvez aconteça, mas não vai mais acontecer. Estou aqui dizendo que não vai mais acontecer. Agora a gente vai com um informe do Dagoberto Bordim sobre a coleta de resíduos na Baixada Manciambu. O poder público dificulta o trabalho de reciclagem na Baixada do Maciambu. Cerca de um ano atrás, a Prefeitura de Palhoça, junto com a Câmara de Vereadores e a Fundação Cambirela de Meio Ambiente, autorizaram a Veolia, antiga Proativa, a espalhar contêineres para os moradores depositarem os seus resíduos. Até aí tudo bem, é melhor que os resíduos sejam colocados em contêineres do que fiquem espalhados pelas ruas e no meio da água, da chuva, enfim. Em toda a cidade, incluindo a Baixada do Maciambu, aqui no sul de Palhoça, todos os contêineres têm a mesma cor, verde, de modo que a população que antes separava os seus recicláveis aqui no nosso bairro acaba depositando no mesmo recipiente tanto o reciclável quanto o orgânico e o rejeito. O rejeito são aqueles 10% que deveriam de fato ir para o aterro sanitário de Biguaçu. O restante pode ser feito compostagem e pode ser reciclado. Agora, a maior parte do reciclável da Baixada do Maciambu voltou a ser transportada
para o aterro sanitário de Biguaçu, a 60 quilômetros da Pinheira. O Centro de Triagem de Resíduos Sólidos da Pinheira, aqui no sul do município de Palhoça, tem uma história de 26 anos e começou numa escola da Guarda do Embaú. A Procrep, Criar, Reciclar, Educar e Preservar, a associação que mantém o Centro de Triagem, é o único projeto de reciclagem da cidade e se localiza aqui na Baixada do Maciambu. O galpão se tornou o espaço que promove a educação ambiental, inclui os mais desprovidos, transcende o preconceito existente com relação à dependência química dos seus trabalhadores e gera renda e economia solidária. São cerca de 1.800 visitantes por ano e o Centro de Triagem já foi objeto de pesquisa em diversos cursos de mais de uma dezena de universidades. São 2.000 litros por mês de óleo de cozinha descartado, 24 mil litros por ano de óleo, e entre os recicláveis separamos e enfardamos uma média de 424 toneladas por ano entre plásticos, papéis, vidros e metais. Então a gente promove aí uma economia para o erário, para o município, uma economia de R$104 mil com esse transporte que é feito do material até o aterro sanitário de Biguaçu. Nós estamos testando agora uma central de compostagem, um minhocário também, em parceria com a Casa de Acolhimento de Dependentes Químicos, Caminho do Peregrino. Agora, com a interferência do poder público e dessa empresa de capital francesa, a Veolia, com esses contêineres únicos, as pessoas que tiram suas economias do reciclável andaram 26 casas para trás. Não é do interesse público que haja atravessadores no lucrativo comércio dos resíduos públicos. Dagoberto Bordim, da Rádio Pinheira. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista com o Leandro Cisneiro, também com os nossos colonistas, Helenira Vilela e Anderson de Assis. Então fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas e a partir do dia 2 de março, chega até você o JTT Diário, ao vivo, desde a redação aberta do Portal Desacato. Notícias, reportagens, entrevistas, enquetes, cultura, arte e humor. Com Rosângela Leão de Assis, Maiara Santos e Manuela Campanha. Mais informação séria e profissional, as melhores análises e uma rede comprometida com o jornalismo solidário. Agora é todo dia, é todo dia, é todo dia. JTT Diário, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e do Portal Desacato. Sempre presente. Voltamos, agora finalmente sentados, porque minhas pernas não aguentam mais, gente. Mas também porque agora a gente tem entrevista com o Leandro Cisneiro, que é vice-presidente da Associação de Pais
do Colégio de Aplicação. Tudo bem, Leandro? Boa tarde, Maia. Leandro, vocês estão organizando um ato para amanhã, né? Isso. No Colégio de Aplicação. Mas o preocupante de tudo isso não é o ato, é o que tem acontecido depois que vocês anunciaram o ato, né? Pois é. Então, por isso é importante fazer... Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado à redação do Zacato. E é importante destacar algumas informações que tem que ficar muito claras para as pessoas que nos acompanham. Que, primeiro, é uma atividade convocada pela Associação de Pais e Professores, ou seja, não é uma atividade da escola, nem convocada pela direção da escola. De fato, também não é uma convocação, é um convite para que participem voluntária e livremente quem quiser. Por isso, também, o horário escolhido foi o horário quando finaliza o período da manhã de aulas, antes de começar o período da tarde, justamente para não atrapalhar nenhuma atividade de professores, funcionários, alunos, e para que ninguém se sinta coagido a ir, se sinta constrangido, né? Então, isso é bem importante de destacar. Fiz uma colinha aqui, para não esquecer. Obviamente, nós estamos conversando com várias pessoas, e é provável que amanhã apareça, a partir do meio-dia e meio, algumas autoridades, algumas pessoas com certo trânsito nas funções públicas na cidade, mas para destacar que a atividade não é partidária. Obviamente tem caráter político, porque estamos discutindo um tipo de educação, um tipo de universidade pública que nós queremos, que nós achamos que nossos filhos merecem, e que não é porque a gente quer, senão porque está garantido na Constituição e nas leis. Então, obviamente, por isso é de caráter político, porém não partidário. Então, essa informação também é bem importante, porque já há algum zoom de que estaria sendo convocado por algum partido político. Essa iniciativa também é bem importante comentar que surgiu como sugestão de algumas famílias a partir de um documento que nós apresentamos no Ministério Público Federal semana retrasada, uma denúncia a partir de um corte muito brutal que houve nas despesas para o colégio poder gerir sua estrutura, que corta merenda, corta a possibilidade de cobrir professores, chamando a processos seletivos para substituto, concurso para professores que vão se aposentar. E até mesmo na época da greve, o ano passado, teve uma redução de horários no funcionamento da escola, né? Isso, teve. Então, já no momento, atualmente, já a escola está com esse problema de que das 30 e poucas turmas, 28 já estão sendo afetadas por redução de horário, porque está faltando professores em algumas disciplinas já nesse momento. E ao longo do ano haverá mais, né? Professores que vão sair para formação, que adoecem, que vão se aposentar e assim por diante. Então, nós entramos com essa denúncia e nossa assessoria jurídica indicou elementos de anticonstitucionalidade, de inconstitucionalidade da portaria 1469 do MEC do ano passado, de agosto do ano passado, e do ofício número 1 da Coordenação Geral de Recursos Humanos das instituições federais de ensino, que depende da Secretaria de Educação Superior do MEC. Esses são os dois documentos que restringem fortemente as despesas, e essa foi a denúncia que a gente fez. A partir dessa denúncia, comentamos, algumas famílias sugeriram, seria interessante também, além dessa ação formal, fazer uma ação simbólica, né? E chamar as famílias, funcionários, simpatizantes, quem quiser, vir fazer um abraço simbólico em prol da educação pública, gratuita e de qualidade, né? E estou enfatizando bastante essas informações, Maiara, porque já tem algumas autoridades públicas, né, que estão disseminando informações que são inverídicas, né? Então, por isso estou comentando essas coisas. E diga-se de passagem que essa autoridade em si, ela já tem algumas outras manifestações relacionadas ao espaço da universidade, ele já teve vídeos gravados lá, mesmo sem autorização e disseminando notícias falsas. Sim.
né? Sim, Então... e também muitas famílias entendem dessa maneira. Então, por isso, nossa postura é não rivalizar, não entrar em atrito, sim fazer tudo possível para esclarecer qual é a nossa posição, que nos parece que é justa e que é de direito. Quem quiser participar do ato vai ser quando? Amanhã, sexta-feira 13, a partir do 12h30, em frente ao Colégio de Aplicação. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. A gente vai dar aquela trocadinha agora de pessoa na cadeira. Helenira, você está pronta para o seu momento? Estou. Então venha, querida. Agora vamos com a Helenira Vilela e sua análise nacional. Ai. O que você preparou pra gente hoje? Não, nada, né? O mundo tá tão tranquilo, o Brasil tá uma calmaria, não acontece nada. A gente tem problema de escolha, né? Eu vou falar do que quando as pessoas, Mayara, boa tarde, boa noite, sei lá, a todas e a todos que estão com a gente no JTT Diário. Boa noite, Mayara. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo no mundo, primeiro eu preciso me lembrar você que está com a gente, comunidade do JTT, que em 29 de agosto do ano passado, eu, Jana Machado, Raul Fittipaldi, oi Raul, a gente fez o engarrafamento da ponte, aquele programa que virá de volta, sobre a possibilidade de uma recessão global. Olha só que interessante. E aí, de repente, a responsabilidade sobre a recessão global é do coronavírus. Não, eu e o Raul e a Mayara e a Jana, a gente não tem uma bola de cristal. A gente não estava adivinhando que ia ter um vírus, porque essa crise não é resultado do vírus. O vírus foi, digamos assim, aquele alfinete que estourou aquele balão, que no mercado financeiro eles gostam mais de chamar de bolhas, que deu no que deu. A gente está hoje com um recorde, né? Desde a década de 90 não acontecia da gente ter uma queda de quase 17%. Na verdade, hoje chegou a bater 19% a queda da Bolsa Brasileira, fechou com 14% de queda, que é um número recorde. A gente teve já 3 vezes o curtain breaking da Bolsa no Brasil. A gente teve 2 vezes essa semana a mesma coisa na Bolsa de Nova York. Essa interrupção acontece por uma crise internacional, que é uma crise internacional estrutural do capitalismo. A gente não adivinhou no ano passado. A gente sabia que essa crise estava às portas e foi entrevistar Márcio Postman, Leda Paulani e Vitor Hugo Tonin, porque existia um cenário em que a superprodução estrutural do capitalismo produz essa crise onde você consegue produzir muito, concentra muito a renda e não consegue ter mercado de consumo para tudo que está sendo produzido. Isso interrompe o ciclo de acumulação do capital e isso resulta nisso que nós estamos vivendo agora, que tem relação com o problema do abastecimento do petróleo, que tem relação, e a crise entre a Arábia Saudita e a Rússia, que tem relação com os problemas eleitorais dos Estados Unidos, tem relação com as relações comerciais entre Estados Unidos e China estarem todas atrapalhadas, e são os 2 mercados mundiais mais importantes, um pelo poderio de império e o outro porque é muito poderoso também, mas porque tem o maior mercado consumidor do mundo e a economia que estava alavancando o mundo. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: a China, em setembro do ano passado, também já previa que isso estava, né, que a bolha do mercado ia estourar, e fez um aumento do salário de toda a população do estado. Nós comentamos isso aqui semana passada, para ver que a gente não está adivinhando nada, né? É simplesmente o ciclo do capitalismo se fechando numa crise que é inevitável. Em algum momento ela acontece. O problema é que essa crise estrutural está acontecendo com mais frequência, o intervalo entre as crises está cada vez menor e ela está acontecendo cada vez mais profundamente. Ou seja, quando quebra, é isso, bate recordes, né? Você tem quedas absurdas. O dólar hoje chegou a ser vendido a mais de R$5, o oficial. Não estou falando do turismo é bem mais alto, já bateu R$5 segunda-feira. Então a gente está vivendo uma crise estrutural do capitalismo. E é interessante a gente perceber que isso é o caminho da barbárie.
A gente é socialista, a gente é anticapitalista, não é porque a gente tem um problema ideológico. A gente é porque a gente sabe que se você permanece nesse sistema, nessa forma de produção baseada na exploração, baseada na forma como o capitalismo se organiza, a barbárie é a única possibilidade. Só vai ser diferente se a organização da classe produtora intervir e alterar esse caminho. E é importante a gente perceber que a peste, que às vezes ganha nome de H1N1, às vezes ganha nome de coronavírus, é parte dessa barbárie. O deslocamento do tecido social, das práticas civilizatórias, da estrutura democrática, ela se rompe porque é a superexploração. A crise migratória, por exemplo, é uma crise que está acontecendo no mundo, e aí a gente percebe que todas elas estão relacionadas, né? A crise do mercado financeiro dessa semana não é uma coisa externa que veio de repente, que ninguém podia prever. Não. E aí outra coisa importante da gente lembrar é o seguinte, a gente agora chama de crise global porque ela chegou nos países centrais, nos países imperialistas, nos países mais poderosos. Porque enquanto ela estava, e ela já estava, muito forte na periferia do globo, ninguém estava se incomodando se tinha milhões de mortes na África, se tinha crise civilizatória na Índia, não era um problema. Mas agora chegou na Itália, na França, nos Estados Unidos, de repente é um problema global. E só ganha, e essa foi uma conversa que a gente teve, né? No programa do engarrafamento da ponte. A gente chama de possibilidade de recessão global, a gente que não tem a formação econômica específica, e todos os economistas respondem pra gente, não é a recessão global, é a recessão dos países centrais, porque a recessão já está no globo, né, e já era um problema. E aí, outra coisa que eu quero dizer, como sindicalista e como professora do Instituto Federal, que é importante a gente perceber que se tivesse sido aprovado o futuro, se ele tivesse em vigor hoje as universidades provavelmente não teriam como funcionar. Os institutos federais não teriam como funcionar, os nossos salários estariam ameaçados, porque a proposta central de um programa como Futuris é colocar à venda no mercado financeiro os ativos, a capacidade produtiva, os imóveis dessas instituições. E se isso acontecesse, a gente estaria quebrado por conta de uma quebra do mercado financeiro. Tem que falar de coronavírus, né? Não tem como falar de política no nosso país sem falar disso. Ele está sendo usado ideologicamente. Hoje tinha uma matéria na Folha de São Paulo que chega a ser ofensivo, assim, que diz assim, o coronavírus é melhor combatido nas democracias. É uma coisa assim, a manchete. E aí você vai ler a matéria, eu me dei o trabalho de ler a matéria todinha, e aí começa dizendo assim, você se lembra de Chernobyl? O que aconteceu em Chernobyl está acontecendo com o coronavírus na China. Tá todo mundo rindo da minha cara. Tá escrito mesmo, não é brincadeira não. Só que aí você vai lendo lá pelas coisas, ele diz assim, mas a estrutura de Estado organizado, planejado da China, na verdade construiu aquele hospital em 10 dias, na verdade conseguiu coordenar uma ação, ou seja, na matéria eles mesmos relativizam, e eles chegam a entrevistar o especialista, né, que é um analista da USP, José Moisés, que especialista em democracia, ele diz, não podemos dizer com certeza que tem alguma relação entre ser democracia. Existem países democráticos onde a informação também não está supostamente democráticos, onde a informação não está circulando. Então a gente vê que a manchete, o que está escrito na matéria não é o que está escrito na manchete, e eles estão usando ideologicamente de novo para dizer que não tem alternativa ao capitalismo. E aí é o nosso trabalho dizer, bom, primeiro, é uma pandemia, a OMS diz, é uma coisa séria, mas nós vivemos num país que tem que se cuidar, todo mundo tem que tomar uns cuidados, lavar a mão, depois o Amber vai falar muito melhor disso, mas a gente precisa entender que o uso político disso é absolutamente claro, o uso econômico disso é absolutamente claro, o que não significa minimizar o que é, né? Mas é isso, nossa. Mas você tem um recado para dar? Tem um recado para dar. Tem um recado para dar sobre aquilo que acontece em abril. Aquilo que acontece em abril. O retorno do engarrafamento da ponte. É março? É março. Gente, eu tô tentando não errar nesse programa, mas não tá
dando certo, entendeu? Não tá. Então, 26 de março estaremos aqui novamente. Aqui não, na verdade, vai tudo mudar, prestem muita atenção. Nós vamos estar em outro lugar. Vai ser de web TV também, vamos estar no mundo aí. E aí, esse programa, que já sabia que nós teríamos uma crise em breve, dia 29 de agosto, programa Mãe de Ná, estará de volta em Engarrafamento da Ponte. Não perca, nós vamos dar informações mais precisas no 26 de março, nós estamos aí. Maiara, não perca as previsões do que acontecerá logo após o coronavírus, não é mesmo? Porque não, pode ser que a gente já dê a previsão do próximo ano. Né? Se ainda existir um mundo. Se existir um mundo. Mas existirá um mundo. A questão é como estaremos nele, né? Quantos estaremos? Né? Que otimista. Obrigada, Mas, obrigada. A gente vai trocar de novo de pessoa. Agora vem o Anderson de Assis falar sobre prevenção é saúde. Anderson, justo hoje que a gente confirmou casos de coronavírus. Exatamente, Maiara. Assim, Boa noite. Aqui é só previsões. Portal do Zacata é só previsões. Boa noite a todos os que nos acompanham. Realmente, depois da abordagem econômica e política, né, do uso político-econômico da epidemia, nós vamos ter que falar um pouquinho dela propriamente dito, porque de fato, uma vez que está caracterizado que essa epidemia é de fato mundial, a gente tem que levar o assunto muito a sério, principalmente num país como o nosso, que tem problemas sérios de gerenciamento do sistema, e também tem problemas de financiamento desse sistema. Hoje nós tivemos, então, a confirmação desses 2 primeiros casos aqui. São pessoas que viajaram para outros países, então não temos ainda a confirmação da circulação interna e da transmissão de uma pessoa para outra aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, mas é questão de alguns dias, né? Estima-se que dentro de 3 ou 4 semanas nós vamos ter casos em todo o Brasil com transmissibilidade dentro das próprias comunidades. E é muito importante para a gente se preparar para uma epidemia, tomar atitudes bem corretas e bem rápidas nesse início, e cada um de nós tem uma participação importante com cuidados pessoais, porque o que vai determinar o quanto nós vamos sofrer com essa epidemia é a velocidade que ela se instalar. Porque se nós conseguirmos fazer com que a epidemia se instale de uma forma mais lenta, nós não vamos levar a um elemento fundamental, que é o tratamento dessas pessoas, ou seja, a falência do sistema de saúde em decorrência da velocidade que as pessoas ficam doentes. Então é importante a gente, primeiro, nós não temos não temos soluções milagrosas para isso, né? Não vamos nem falar em vacina, só daqui a um ano e meio, então nós vamos ter que basicamente ter cuidados de higiene, lavar bem as mãos, né? Cada um refletir um pouco quando é que você lavou a última vez a mão hoje. Muitas pessoas lavam muito pouco as mãos, o contato com os ambientes e, em especial, a hora que essa epidemia começar a pegar força no nosso meio, nós vamos ter que evitar aglomerações. Embora a doença não tenha uma mortalidade tão alta na média, o que tem sido observado em outros países é que os jovens têm muito menos consequências dessa virose, mas os idosos têm a mortalidade é muito alta. Por exemplo, na Itália, em média, chega a 20% a mortalidade em indivíduos de 80 anos, enquanto ela é muito baixa em indivíduos de 30, 40 anos. Mesmo assim, os jovens têm que ser muito cuidadosos, porque eles transmitem para os seus pais, que transmitem para os seus avós, ou seja, então tem que haver um cuidado coletivo, uma responsabilidade coletiva para que nós possamos ter o mínimo de reflexos. Hoje, se nós procurarmos na nossa cidade uma vaga, 2, 3 em UTIs, provavelmente vai ser difícil ou talvez não haja. Se nós considerarmos que de cada 10 pessoas ou 15 infectadas, uma vai precisar de UTI, então a gente vê o caos que pode ser se a epidemia se espalhar de uma forma rápida. Então, o aconselhamento principal é que cada um tem que assumir a sua responsabilidade pessoal, né, para um cuidado que é coletivo, e não adianta esperar dos governantes uma solução milagrosa, isso não vai ocorrer. O que cabe ao poder público é organizar o sistema, treinar pessoas, conseguir garantir leitos, né? Provavelmente nós vamos ter suspensão de cirurgias eletivas, aquela pessoa que tem uma hérnia para operar não vai ter operada, aquela vesícula vai ter que esperar, vai ter que se reservar alguns leitos para pessoas que tenham a manifestação grave da doença, que infelizmente vai acontecer. Então é importante, basicamente o recado hoje
nós nos prepararmos individualmente para essa ação coletiva que vai dizer para nós em que ponto nós vamos chegar na epidemia, né? Eu acho que nos próximos 4, 5 meses, que é essa primeira fase da epidemia, nós vamos falar muito ainda de coronavírus, todos, né, entre nós. Então é importante se preparar na questão de apregoar assim, o pânico ou pedir que as pessoas entrem em uma preocupação excessiva para isso, mas também não se pode ter atitudes irresponsáveis, como a gente observa, às vezes, o presidente da República dizendo que é só mais uma gripe, e hoje ele foi fazer o teste porque o secretário de comunicação dele testou positivo para o vírus, hoje ele e a esposa foram fazer o teste. Então, não pode ter atitudes irresponsáveis, principalmente de quem lidera a política, né? Política de saúde. Obrigada, Anderson. Muito obrigado. Esse bloco foi um pouquinho maior, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com a nossa presidenta, Rosângela Guion de Assis. Fique aí com a gente porque é o quarto e último bloco. Desacato é nós! O que é o desacato para você? Desacato é minha paixão. Desacato é nosso portal. Desacato é o meu trabalho. Desacato para mim é eu e você. Desacato é o nosso jeito de ver a comunicação. Desacato? Desacato é muito ótimo. Desacato sou eu. Desacato é nós! 13 anos com a outra informação, solidária e de classe. Apoie o desacato. A gente está sempre presente. Apesar dela já estar sentadinha aqui do meu lado, a gente não vai falar com ela ainda. A gente vai agora com uma matéria do Valdeni, do acampamento Marcelino Chiarello, e do Juscelino, do acampamento Terra Livre. Foi uma matéria que ontem a Manuela Campanha e a Rosângela Guion de Assis fizeram, mas a Janaína Machado acabou de... Gente, tô falando tudo errado. Porque a Janaína tá me sinalizando que eu fiz errado porque eu tenho que conversar com a minha amiga Manu. Entendeu? E aí agora eu vou chamar a Manuela porque ela tem coisas importantíssimas pra falar com a gente. Não é mesmo, Manuela? Tenho mesmo, mas... Gente, no Facebook que o jornal está acontecendo, você pode comentar, você pode curtir, isso vai ajudar muita gente. Eu vou inclusive ler um comentário de uma pessoa assim, uma audiência assídua e assim, melhor pessoa do mundo. Ela disse. É a tua mãe? É a minha mãe, mas não é só por isso que eu digo isso. O JTT de hoje está excelente, ótimas pautas e sem problemas técnicos. Uhul. Maravilhosa. Nunca campanha, acho que queremos ficar enxergando uma parte dos problemas técnicos, não é mesmo? Porque o problema técnico vem muito de uma apresentadora. Nada, que isso. Eu acho que um abraço de todo mundo pra Nuca. Ó, mãe, um abraço. Amores. Tenho mais coisas a dizer. Me perdi já. Bom, sigam o exemplo de Duca Campanha, pessoa maravilhosa. Compartilhem, ajudem a gente a divulgar. Para além disso, você pode mandar suas pautas pra gente pelos números. O número de WhatsApp já esteve na tela, não sei se vai entrar agora.
tá na tela. 98807-7742. Você pode mandar pautas, vídeos, no número fixo 3024-0641. E nos comentários, no portal, pelo e-mail, portal.desacato.gmail.com. Dá pra ouvir daí? Ou eu repito? Tá na tela. Tá na tela, gente. Instagram, e-mail, WhatsApp, número fixo, Twitter, Portal Desacato. Enfim, várias possibilidades. Não deixe... Alguém aqui também pode mandar, mas aquilo que eu sempre digo, mande com fonte. Mande com fonte. Com fonte. Então, não manda alguma coisa assim que, né? Enfim, mande com fonte. Agora sim a gente vai para aquela matéria do Valdemir, do acampamento Marcelino Chiarello e do Juscelino, do acampamento Terra Livre, que foi a Jana Machado e a Rosângela Leão de Assis ontem que foram conversar com eles. Então, assiste essa matéria finalmente. Nesta segunda-feira, dia 9 de março, cerca de 120 membros do MST chegaram em Florianópolis para tentar uma audiência com o superintendente regional do INCRA, aqui em Florianópolis. Só que, infelizmente, eles não conseguiram ser recebidos, né, Valdemir? Conta pra gente como é que foi a situação dessa tentativa de audiência que aconteceu nesse dia 9 de março. Na verdade, a gente se deslocou da base de Xanxerê e mais um grupo do MST do Norte para ter uma audiência com o INCRA, né, aqui em Florianópolis, onde a gente chegou segunda-feira, o dia 9, em torno das 8h30, 9 horas da manhã, e tentemos ter uma negociação, conversar com o INCRA, aonde não tivemos êxito. Ao chegar ali, avistemos do lado, no pátio, várias viaturas, e dentro do prédio do INCRA tinha cerca de 20 policiais acima, de choque, tudo armado, fortemente armado, e para receber a gente. Enfim, não receberam, aonde as mulheres estavam com sede, com vontade de ir ao banheiro, não deram água e nem banheiro, não cederam. Então a gente foi, na verdade, reprimido, ou seja, praticamente despejado do órgão do INCRA, nesta segunda-feira. Juscelino, você que é lá de Canoinhas, também é acampado lá no Terra Livre, você já tinha presenciado uma situação como essa que aconteceu na segunda-feira ali no INCRA? Em outras oportunidades sempre eles receberam a gente, né? Essa foi assim um momento bem, para mim, um momento novo, não tinha vivenciado ainda a situação. É assim um momento bem diferente, né? Até porque na atualidade a gente vê, né, que está bem mais repressivo ao movimento sem terra, principalmente, né, os movimentos sociais, mas não tinha ainda vivenciado a situação. E quais eram as bandeiras, quais as reivindicações que o movimento apresentaria nessa audiência no INCRA? A principal pauta era os acampamentos, né? Que as situações aí estão todas travadas no estado e no Brasil como um todo, né? E a gente trouxe uma pauta principalmente dos acampamentos que estão paralisados, né? As vistorias, né? Assim as posses do INCRA não está sendo analisada de fato, né? Assim como lá em Canoinhas também a gente está lá há 13 anos, né? Acampado, temos a posse, né, que está a posse no nome do INCRA, mas não efetivou ainda o assentamento, né, estamos na espera há 13 anos, 2011 nós conseguimos a posse, mas não temos hoje bloco de nota, não temos assim acesso a crédito, não temos energia elétrica, estamos numa situação há 13 anos à espera e viemos cobrar isso aí, principalmente a pauta para os acampamentos, não só de Canoinhas, mas do estado e isso aí. Correto. Valdemir, você que é lá de Xanxerê, do acampamento Marcelino Chiarello, e que sofreu aquela tragédia, né, que aconteceu em 2017, como é que ficou a situação de vocês lá, desde 2017 para cá? Né? Olha, na época de 2017 lá, então a gente estava quase 2 anos na área plantando, onde a gente era em cerca de 180 famílias, quase 300 hectares de terra plantada, tudo o que era o alimento produtivo para a gente se alimentar, onde a gente tinha doado um caminhão de alimento para o Hospital São Paulo, para os casos dos idosos em Xanxerê. Então, dia 29 de novembro de 2017, a gente sofreu um atentado, foi um despejo, mas um atentado, porque na madrugada, ali pelas 4h30 da manhã, chegou aquele batalhão, né, de polícia, onde retiraram a gente e jogaram num ginásio no município de Faxinal dos Guedes. Então, dali para cá, a gente, nesses 2 anos, a gente veio para Xanxerê, que é o município vizinho,
estamos num campo de futebol concentrado ali, sem poder produzir. Então, antes de nós vir para ali, que nós estávamos lá na área, né? As famílias tinham porco, tinham vaca de leite, tinham galinha, tinham a produção. Ali hoje a gente está no campo de futebol, não tem alimento, não tem lugar de plantar uma cabeça de salada, nada. Então a nossa situação ali está bem difícil mesmo. Então temos há 2 anos no campo de futebol sem poder plantar. Como é que vocês estão conseguindo sobreviver desse jeito, Valdemir? Olha, assim, ó, ali hoje a gente se encontra numa situação assim, quem consegue um trabalho fora, trabalha por dia, 1 vez, 2 por semana, tem gente que consegue 1 vez, 2 por mês, né? E estamos tentando se virar assim. Aí tem as entidades que às vezes faz algumas doações, pessoas que doam alimento, e a gente está tentando se manter dessa forma aí. Correto. E quais as reivindicações, assim, que o movimento são mais urgentes nesse momento, que é um momento de retrocesso para todos os movimentos, mas vocês são os responsáveis pela produção dos alimentos, né? Já está comprovado, né, que é a pequena propriedade que alimenta o país, né? Então, é bem mais séria a situação, né? Na verdade a gente reivindica hoje a terra, porque em primeiro lugar, né, porque aquela terra que nós estávamos e temos do ladinho lá é da União, a terra é do INCRA, já está desde 2080 e alguma coisa ali está já destinada à reforma agrária, e eles despejaram nós, a terra que é nossa, é do INCRA, é da União, então é para fazer os assentamentos das famílias sem terra. Então a nossa situação está difícil, ó. A nossa prioridade hoje é a terra para plantar. Porque lá tem crianças, tem bebês, tem jovens, que, sabe, é difícil. A gente hoje está ali e não sabe para onde vai amanhã. Nós estamos praticamente na rua. Juscelino, qual seria o teu grande desejo que esse ano mudasse em relação a essa visão que o governo tem em relação aos assentados em Santa Catarina? Na verdade, a gente sempre teve um sonho, né, que foi conquistar a terra, né? A gente chegou nela, conseguiu a posse, né, provisória, mas assim não efetuou o assentamento. O que a gente queria efetivar o assentamento, né, de marcar ali a área para o assentamento e poder dar mais dignidade às famílias. A produção, a gente lá, como a gente está há 13 anos, a gente já tem uma produção boa. O excedente das famílias, né, o excedente a gente vende no comércio local lá, que é a cidade próxima, Irinhópolis e Canoinhas. Então as famílias já têm uma organização nesse sentido, feirinhas e tal. E a gente, como está bem localizado na beira da BR-280, a gente consegue fazer algumas feiras. Então o principal sonho nosso é que o governo olhasse com mais carinho para a nossa luta, né? Até porque criminalizar os movimentos sociais não vai ser a solução. Vai inchar mais essa coisa, né? E a gente sabe que não vai resolver o nosso problema. A terra, né, o teto, moradores urbanos, mas a gente está aí na luta para conquistar essas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e a gente segue aí com o jornal diário JTT, Desacato 13 anos, sempre presente. Voltamos agora com a Rosângela Vião de Assis, porque ela estava ansiosa já para esse momento. O Raul estava sacando balõezinhos na aniversariante do dia, inclusive na apresentadora. Ah, meu Deus. Rosângela. Esse é o clima do meu aniversário. Não, esse é uma bagunça. Hoje isso aqui tá uma bagunça. Não, tá uma festa, é diferente. Ah, meu Deus. Então, só me colocaram aqui nessa entrevista e eu até falei pra você assim, gente, eu não sei como entrevistar a presidente da Cooperativa Comunicação. Gente, hoje eu tô enrolada. Eu não tô conseguindo, eu tô emocionada hoje porque eu não tô conseguindo falar, entendeu? Nem o nome do local onde eu trabalho. Aqui, ó. Mas então, Rosângela, como tá sendo esse maravilhoso dia, o dia em que você nasceu, o dia em que você completa 52 anos? Tá, gente, o Raul, todo ano eu chego à mesma conclusão. Tá sendo o melhor aniversário da minha vida. Mas o que é que eu posso fazer se todo ano realmente é melhor que o outro, né? Eu não vou mentir, não vou também dizer menos, porque é tudo isso. Chegar ao meio século e 2 anos aí,
conseguindo estar ao lado das pessoas com que as pessoas amigas, né? Cercada de pessoas amigas, queridas. Olha só, a Zuka acabou de mandar uma mensagem querida de parabenização, de afeto, entende? Então, foi isso desde a hora que eu acordei hoje. E na cooperativa é um projeto político que a gente está trabalhando juntos, né? Comunicacional, extremamente desafiador, né? Mas extremamente difícil, duro, diário. Mas estamos trabalhando juntas e cada vez mais aglutinando pessoas e aglutinando afetos. Então eu acho que isso, eu não aceito outro caminho. Não aceito outro caminho, senão a gente continuar fazendo. E detalhe que o aniversário caiu justo quando tá acabando a segunda semana do JTT Diário. Então, né? Segunda semana, quase, né? Amanhã, segunda semana desse desafio novo e imenso, né? E que a gente, mas ao mesmo tempo que corresponde a uma necessidade da cidade, do nosso estado e da gente ver que o quanto isso precisava ser feito e o quanto é importante, né? Todas as demandas que estão chegando aqui todos os dias. Então, estamos no caminho certo, vamos continuar insistindo e trabalhando por isso. Pô, nesses 52 anos, mais da metade você dedicou ao jornalismo, né? Como é que tem sido essa trajetória? Sim, já são 32 anos de jornalismo, assim, de carteira assinada, sabe, gente? Porque nos idos de 1988, na cidade havia uma grande necessidade de profissionais. Havia entidades profissionalizando essa área, abrindo assessorias. E os jornais, né? O Diário Catarinense estava surgindo em Florianópolis. O Diário Catarinense existia em Florianópolis. E estava sendo implantado enquanto todo um parque informatizado. Então, gente, era uma outra realidade profissional. Então, eu fiz uma seleção no Sindicato dos Eletricitários e, sem querer, entrando naquela seleção, eu estava fazendo uma opção por um caminho de vida que eu não me dava conta naquele momento, eu não tinha como me dar conta. Eu me lembro de ter ouvido um comentário de um colega jornalista que me disse o seguinte: quem começa a trabalhar no sindicato e fica com a carteira assinada no sindicato, depois não consegue mais emprego em lugar nenhum. Eu assim, caramba! Olha, que tem de ser será. Eu gostei do local, o trabalho, me pareceram pessoas ótimas, o salário era dentro do piso da categoria, carteira assinada, direitos reconhecidos, por aí. Eu tinha feito um estágio na RBS TV e o ambiente era horrível, eu não consegui concluir o estágio lá. Gente, era um ambiente impossível, então... Ok, segui aquilo pelo meu instinto, pelo meu coração e por aí fiquei, porque depois do Sindicato Eletricitário vieram só outras entidades e tá lá o Sindicato dos Urbanitários, o Sindifpreves. Então, foi nesse meio que eu fui conhecendo todas essas outras pessoas maravilhosas, também do desacato, da cooperativa. Então, eu me sinto muito feliz com essa história que eu construí no jornalismo, sabe? Muito realizada. Eu fui sempre buscando também complementar as coisas que eu não conseguia fazer nos sindicatos, nas assessorias. Sempre buscando fora, né? Pobres e nojentas, enfim, até encontrar o desacato. Então, olha, Mai, eu tô realizada. Então tá, então a gente vai terminar de realizar isso com o quê? Com o bolo, ao vivo! Olha só! Não, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, Meu Deus!
Amanhã você volta com a apresentação do Raul Fittipaldi. A Cláudia não vai estar aqui também, não sei se ela vai apresentar, talvez sim. Ó, a Jana Machado tá me dizendo que vai. Mesa 2 ali com o James Ratieri. Direção executiva sempre com a Jana Machado. Suporte com a Thalissa de Glazer. Eu não estarei, vocês vão sentir minha falta até a segunda-feira, quando eu vou estar na mesa 2. E agora a gente vai, né, comer bolo, porque a gente tem que comemorar que não é só esse trabalho que é feito a vida, né? Tchau!